Queria que você prestasse muita atenção nas leituras que vamos fazer hoje, pois é de grande importância. Porque sempre que a gente vai ler a palavra de Deus é de grande importância. Nada na palavra de Deus é irrelevante, nada na palavra de Deus é de menos importância. Mas nós vamos falar num assunto hoje que a gente vem falando sempre. Então, não se irrite, se alegre de você estar em um lugar onde fala da palavra, da necessidade de nós termos em nós o Espírito Santo de Deus, da necessidade de nós buscarmos com mais empenho a salvação, de nós batalharmos por ela, de nós perseverarmos por ela. Que a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação não é, como muita gente acha, fantasia a salvação. A salvação é algo muito sério, irmãos. Jesus Cristo morreu para salvar? Morreu. Mas todo mundo está salvo porque Jesus morreu? Não, a Bíblia diz que não. É luta, é guerra. E se nós não tivermos cuidado, nós, frequentadores de igrejas, ficaremos para trás. Então, mais uma vez, eu queria chamar hoje a nossa atenção. Não é chamar a sua atenção, é nossa atenção. Somos nós que estamos aqui caminhando, batalhando para chegarmos lá. Estamos no mesmo caminho, trilhando o mesmo caminho, querendo o mesmo objetivo. Então, não pense que eu sou superior a você porque eu estou aqui. Estamos no mesmo caminhar, querendo a mesma coisa. Então vamos batalhar juntos, em nome de Jesus. Lucas 18, versículo 8. Lucas 18, o versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. E o que eu quero frisar é a parte B desse versículo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é a pergunta que Jesus faz. Achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Achará fé na terra quando o grande dia ou terrível dia chegar? Porque esse dia será grande dia para alguns e será terrível dia para muitos. Então essa pergunta que o Senhor faz, ela deve estar em nosso coração. Eu quero estar de pé quando o Senhor voltar. E a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para quê? Não caia. Eu quero estar de pé. Eu quero estar de pé quando Ele voltar. Eu quero que Ele me encontre acordado. Eu quero que Ele me encontre perseverando. Eu quero que Ele me encontre lutando e não recuando. Eu quero que Ele me encontre com a mão no arado e não olhando para trás e largando. E é isso que Ele pergunta: será que eu encontrarei assim? Encontrarei fé quando eu voltar? Então a vida cristã, ela tem muitos obstáculos. Não é a vida de maravilhas que muitas pessoas colocam aí. O evangelho hoje está sendo transformado, onde o foco são as coisas terrenas. E nós não podemos esperar em Cristo somente nas coisas terrenas. Aqueles que esperam nele e nessas coisas são os mais miseráveis de todos os homens, diz a palavra de Deus. O foco é o céu. O foco é a salvação. O foco é a sua volta. E nós temos que focar nisso. E o pastor Macena falou domingo passado sobre essa volta. Sobre a volta de Jesus. E como nós estamos aqui nessa terra, nesse momento, hoje nessa cidade, nesse lugar, nessa igreja, como nós estamos esperando essa volta de Jesus? Paulo diz que a coroa da justiça estava pronta não somente para ele, mas para todos aqueles que amam a volta do Senhor. Então essa coroa, essa salvação está preparada para todos aqueles que amam a volta do Senhor. Aqueles que têm expectativa
na volta de Jesus Cristo. A gente não pode se desligar disso. Isso é uma realidade. Assim como era uma realidade que ele seria crucificado, que ele morreria e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. É uma realidade que ele voltará. E quando ele voltar, precisa encontrar fé naqueles que estiverem aqui. E talvez seja nós que estejamos aqui. Talvez nós partiremos antes, mas se nós partirmos antes, também precisamos partir da mesma forma como que se ele viesse nos buscar. De uma forma ou de outra, nós precisamos estar de pé. E nós precisamos ter cuidado porque o mundo está aí para tirar isso de nós, para tirar esse foco de nós. Eu queria que você lesse ainda comigo em Efésios, no capítulo 6. Efésios capítulo 6. E o que o Senhor já vai desfazendo, destruindo toda barreira, todo impedimento no coração, nos pensamentos, toda forma de distração, para que a gente venha observar as Escrituras, o que Deus quer falar conosco hoje, mais uma vez, nos alertar sobre esse tema mais uma vez, para nós estarmos atentos. Efésios capítulo 6, o versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então veja só, irmãos, na nossa caminhada haverá momentos difíceis. Na nossa caminhada haverá momentos de dificuldades. Nessa guerra em que nós estamos travando, vai ter momentos em que nós precisamos de força, em que nós precisaremos de força, de poder, de autoridade do Senhor sobre nossas vidas, para nós passarmos por essas barreiras, para nós passarmos pelas as tempestades, para nós passarmos pelas dificuldades. Porque se nós não estivermos firmes, se nós não nos apoderarmos do poder de Deus, a autoridade do nome de Jesus Cristo em nossas vidas, qualquer batalha que formos travar, seremos derrotados. Porque nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se nós não estivermos em Cristo Jesus, estivermos somente dentro de uma igreja, nós seremos derrotados. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Não é que nós somos mais do que vencedores dentro da igreja física somente. Nós precisamos nos apoderar disso, do poder de Deus, da unção de Deus sobre nossas vidas, para que nessas batalhas a gente venha a lutar e vencer. A palavra de Deus diz para nós vigiarmos, porque o nosso inimigo ele está ao derredor e ele está querendo nos tragar. É uma guerra. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que está à nossa volta. Nós não conseguimos enxergar a guerra espiritual que está ao derredor, que está ao nosso entorno. E talvez por nós não enxergarmos isso, é que a gente não dá muita atenção a isso. E aqui o apóstolo Paulo diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para nós ficarmos firmes, porque haverão dias maus, dias difíceis, dias de lutas, dias complicados, dias de realmente verdadeiras batalhas. E como é que nós estamos nos preparando para isso? Ou nós estamos vivendo achando que é uma festa, que não tem guerra alguma, que não tem batalha alguma? Tem batalha. Jesus Cristo disse que neste mundo tereis aflições. Mas Ele manda a gente olhar para cima, Ele manda a gente ter ânimo, Ele manda a gente ter fé, Ele manda a gente ir para cima. Porque Ele venceu o mundo. Então nele nós seremos mais que vencedores.
Mas as lutas virão, as perseguições virão. Não pense que vai ser fácil. O reino de Deus, ele se conquista com luta, com guerra. É preciso nós nos apoderarmos disso. Eu estou repetindo muito, mas eu vou repetir mais vezes durante este momento de nós estarmos aqui conversando. Então vai ter luta, vai ter guerra, vão ter dias difíceis, vão ter dias complicados. E se nós não estivermos bem, se nós não estivermos preparados, seremos derrotados. Nós queremos vencer. E se é uma luta espiritual, as armas também são espirituais. Essas armas estão disponíveis em Deus. Revestivos de toda a armadura. O versículo 13 ele diz de novo: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele fala isso no versículo 11, fala isso no versículo 13. Para vocês poderem resistir. Porque a investida do inimigo é grande. As guerras, as dificuldades que se levantam são enormes. Mas a gente precisa ir avante. A gente não pode parar. Em Mateus capítulo 7, Mateus 7, versículo 24. Olha que coisa séria isso aqui. Muito sério. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ele também diz que aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério porque veja que as dificuldades que ele coloca aqui, como chuva, ventos, tempestades, essas dificuldades, as mesmas dificuldades, vêm tanto para um grupo quanto para o outro grupo também. E também ainda vem para o outro grupo, o terceiro grupo, que é quem não ouve a palavra de Deus. Aqui ele está falando de dois grupos que ouvem a palavra de Deus. Porque daqueles que ouvem a palavra de Deus, há um grupo que coloca em prática, há um grupo que vive aquilo que ouve. E há um grupo que não está nem aí para aquilo que ouve. Há um grupo que não vive aquilo que Deus nos ensina a vivermos. O terceiro grupo que não ouve, ele nem falou. Mas essas mesmas dificuldades virão para todos. Nesse caso aqui, para os que ouvem. Nesse caso aqui, tanto para aqueles que são obedientes à palavra, que vivem, que se esforçam, como para aqueles que também não se esforçam. As dificuldades virão. A diferença é que um grupo vencerá e o outro grupo cairá. Um grupo conseguirá vencer, um grupo conseguirá ficar de pé. E a pergunta é: encontrará fé quando o Filho do Homem voltar? Um grupo ficará de pé, o outro grupo cai. A que grupo nós pertencemos? Porque nós estamos no grupo daqueles que ouvem a palavra. Nós não estamos no grupo de quem não ouve. Nós estamos aqui dentro desses dois grupos. Nós ouvimos a palavra de Deus. E se nós ouvimos a palavra de Deus, qual grupo que eu me encaixo? Qual grupo que você se encaixa? Isso é um questionamento que você deve fazer para você. Você deve agora, nesse momento, dizer assim: eu estou em qual grupo? Jesus está dividindo em dois grupos. Eu estou dentro do grande grupo, mas dentro desse grande grupo há uma subdivisão. E dentro dessa subdivisão eu estou onde? Eu pratico? Eu me preocupo em praticar? Eu me preocupo em fazer a vontade de Deus? Eu me preocupo se eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus? Ou a minha vida lá fora tanto faz, eu nem me lembro disso, só me lembro quando eu chego aqui. E a gente tem que viver de forma diferente. Eu sempre digo que ser crente aqui dentro é a coisa mais fácil do mundo.
Porque eu ou você, quando eu estou aí nessa posição, eu também estou da forma que vocês estão agora, ouvindo quem está aqui falando. É muito fácil nós sermos crentes aqui. É muito fácil nós termos fé aqui dentro, tanto aí quanto aqui em cima. É muito fácil. O difícil é lá fora. O difícil é nós colocarmos em prática tudo o que o Senhor nos ensina lá fora. Aqui dentro, por mais difícil que seja, é muito fácil. Parece até uma... É muito fácil aqui dentro. Aqui dentro nós parecemos todos santos. Aqui dentro nós parecemos todos muito bem comportados. O problema é lá fora. O problema é quando nós vamos nos relacionar com as pessoas. Quando nós vamos nos relacionar com nós mesmos, nossos irmãos, vocês, eu e vocês lá fora. Quando nós vamos nos relacionar com os nossos colegas de trabalho. Quando nós vamos nos relacionar com os nossos patrões. Quando nós vamos nos relacionar com os nossos familiares. Com os nossos amigos. Com os nossos vizinhos. É aí que a gente vai ter que colocar a palavra de Deus em prática. Porque ele está dizendo aqui que aqueles que ouvem e praticam, quando esses dias maus chegarem, quando as tempestades chegarem, quando os vendavais vierem, e vai vir para todo mundo, talvez não na mesma hora, no mesmo instante, mas em um momento, outro em outro momento, mas as tempestades vão chegar. As dificuldades aparecerão. E se nós somos só ouvintes da palavra, achando que recitando versículos a gente vai resolver o problema, não resolve, meu irmão. Recitar versículo não resolve. Tem pessoas que acham que deixando a Bíblia aberta dentro de casa vai espantar o mal. Não espanta. O que espanta o mal é você ter uma vida em Cristo. Você ser revestido do Senhor. É a palavra de Deus estar dentro de você, não numa estante aberta. E dentro de você, não somente como um texto decorado na sua mente para você recitar, como chavões. É dentro de você para você viver aquilo que está dentro de você, que é a palavra de Deus. Dessa forma você, eu, qualquer um vai vencer, vai ficar de pé, porque diz que desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela não caiu. Não caiu por quê? Porque estava firmada em uma rocha. No Evangelho de Lucas diz que ele cava na rocha para fazer essa casa. Cavar na rocha não é fácil, cavar na rocha é difícil. Por isso muitas vezes as pessoas não querem e querem construir sua casa sobre areia. Viver a palavra de Deus é difícil, viver a palavra de Deus não é fácil. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos nos esforçar, é trabalhoso, vai fazer calo na mão, cavar na rocha não é fácil. Chegar e construir em cima da areia é muito fácil. No instante você constrói, no instante ela está de pé, mas também no instante ela cai. E diz que é grande a queda. Não é uma queda qualquer. Para você reconstruir uma casa que caiu, meu irmão, é muito trabalhoso. É mais fácil você pegar um terreno limpo e construir do que você construir aquilo que foi derrubado. E nós precisamos ter cuidado, porque eu repito, aquele que está de pé, cuide para não cair. E como é que nós vamos cuidar para não cair, irmãos? É vivendo a palavra do Senhor, colocando ela em prática, vivendo a cada dia. Senão vai cair. Não se iluda com pregações românticas por aí. Porque essa é a palavra de Deus. As promessas existem, mas são para todos? Não. As promessas de Deus são para aqueles que fazem a vontade de Deus. Elas existem e são muitas. Então tenha cuidado. Veja hoje qual é o grupo que você se encaixa. E venha para o grupo daqueles que se esforçam em viver a vontade de Deus. Senão você está vivendo uma vida de fachada. A qualquer momento a máscara cai. A qualquer momento a casa cai, ela desmorona. E a queda é grande. Mateus capítulo 13, versículo 18. Na explicação da parábola do semeador, inclusive o pastor Marceno domingo citou também esse texto, no meio da ministração, falando sobre a volta de Jesus. E na explicação da parábola do semeador,
desses terrenos, onde a semente que é a palavra de Deus, ela cai. E Jesus vai explicar aqueles terrenos à beira do caminho, a semente que cai sobre as pedras, a semente que cai sobre os espinhos e a semente que cai sobre terra boa. Veja que o versículo 18 ele diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não atentando, ou não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado no pé do caminho. Na parábola ele diz que um semeador, alguém saiu com semente para semear. E alguma dessas sementes caiu na beira do caminho e veio os pássaros e comeram e não deu fruto algum, nem germinou. Quando ele está explicando essa parábola, e ele está dizendo que a semente é a palavra de Deus que é pregada, que é falada, que é ensinada. E ele diz que quando não há entendimento daquilo que você ouve, o maligno ele vem e arranca aquilo que você ouviu, porque você não entendeu, porque você não buscou entender. E você não entendendo, ela é arrancada rapidamente, facilmente, e isso não vai dar em nada, não vai germinar, não vai dar fruto, não vai ter resultado. Por isso a importância de nós estarmos atentos. Por isso a importância de nós não estarmos voando muito quando nós estamos aí. Eu digo nós porque quando eu estou na posição de vocês, e vocês sabem disso, às vezes agora mesmo eu estou falando e você, então o que foi que ele disse? Mas eu vou repetir de novo, para quem deu essa voada agora. Às vezes a gente dá uma voada, vai longe. Pois eu vou repetir de novo. A semente que cai na beira do caminho é a palavra de Deus que é falada. E quando você não entende, o inimigo vem e arranca do seu coração e isso não germina, não vai surtir nenhum efeito na sua vida. Então, para que nós venhamos a entender, nós precisamos prestar atenção. A gente se distrai muito fácil com as coisas. A gente se distrai com o nosso cabelo. A gente se distrai com a nossa unha. Né? Às vezes uma sujeirinha que tem na unha. A gente na hora ali da pregação dá uma olhada, vê aquele negocinho preto aqui, aí começa. E o pregador está lá falando, está lendo um texto e a gente está aqui, ó. Aí daqui a pouco o pregador diz amém. Eu digo, amém, o que foi amém? Amém, não era para ter dito amém. Então a gente precisa prestar atenção, muita atenção, para que venha o entendimento, para tendo o entendimento o inimigo não arrancar, meu irmão. Porque se a gente não entender, o inimigo arranca rapidamente, facilmente, e se ele arrancar, não vai ter fruto, não vai ter resultado. Mas o foco não é esse ainda. Não é nem esse terreno que eu quero falar. Ele continua explicando. O versículo 20 ele diz, porém, o que foi semeado em pedregais, aquelas sementes que caíram sobre as pedras, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Tem pessoas que você prega para ela e ela já rapidamente se alegra e é muito bom, uma maravilha. Não é que seja ruim isso. Agora olha o que ele está explicando, a semente caiu sobre as pedras. É aquela pessoa que recebe com muita alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, olha os problemas aqui, ó. Tem problema, meu irmão. Não se iluda com essas pregações românticas, eu estou repetindo. Não se iluda, porque na ministração da verdade existem problemas. E a semente que cai sobre as pedras recebe a palavra muito rapidamente, mas quando vem a angústia e a perseguição, por causa de quê? Da palavra que você recebeu. Quando vem essas perseguições, quando vem a angústia por causa da palavra, logo se ofende. Na parábola diz que essa semente caiu sobre as pedras, cresceu muito rapidamente porque a terra não tinha ali, não precisou nem afundar, nem cobrir, ali mesmo nas pedras ela cresceu, nasceu superficial. A raiz ficou também superficial.
E diz que quando veio os ventos, olha o vento de novo, quando veio os ventos, quando veio o sol, bateu naquela planta, ela não tinha raiz profunda. E ela, do jeito que nasceu rápido, também morreu rápido. Do jeito que ela nasce num dia, ela morre num dia. Porque não tem raiz. Que não se aprofundou. Porque é muito fácil, as raízes superficiais. Você não precisa trabalhar. Você não precisa se esforçar. É construir sobre a areia. Você recebeu a palavra com muita alegria, mas você não quis se aprofundar. Você ficou ali nas águas, nos tornozelos, achando gostoso aquela água batendo nos tornozelos. E você, como é bom, que maravilha, como é gostoso essa água friazinha ou quentinha, morninha aqui nos meus pés. Só que o Senhor convida você a entrar mais, a se aprofundar mais, a ir mais fundo, a se envolver mais com Ele, a se envolver mais com a doutrina, a se envolver mais com a palavra, a se envolver mais com a vida do reino. E muitas vezes você não quer ficar só na superficialidade. Não tem raiz. Se não tem raiz, quando as dificuldades vêm, e às vezes a dificuldade vem por causa da própria palavra. As dificuldades vêm, você não tem condições, você não tem armamentos, nem de defesa e nem de ataque. Você é uma presa fácil, desmorona e cai. Os problemas, as dificuldades. Achará a fé quando o Filho do Homem voltar? Que vida nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo essa vida superficial, sem raiz profunda? Ou nós estamos vivendo uma vida cavando sobre a rocha, buscando aprofundar as raízes? A gente vê aí que tem vendavais, chuva, tempestade, né? De vez em quando cai uma árvore grande. Por que ela caiu? Porque a raiz era superficial. Por que não caíram todas as árvores? Porque aquelas outras estavam com a raiz profunda. E ela não cai. Nesses vendavais que tem aí, você já viu algum pé de coco arrancado? Irmão, raiz de pé de coco o negócio é profundo. A gente vê aquele talozinho fino ali, né? Não vi. Você vê um monte de árvores caídas aí, mas pé de coco para cair, só se ele tiver podre se torar. Mas aí arrancada a raiz, cai não, né, Max? Irmão Francisco já teve uma experiência, né, irmão Francisco? A gente arrancou um pé de coco, meu irmão, quase que a gente chega no Japão. Cavando. É profundo o negócio. E a gente quer viver superficial, uma vida de crente, uma vida de cultos, uma vida de culto domingueiro, uma vida de culto de festa, uma vida... Não é assim, meu irmão. Tem que aprofundar a raiz. E ele continua. O versículo 22. Diz que o que foi semeado entre espinhos... que teve uma semente que caiu sobre os espinhos. Diz que os espinhos sufocaram a semente e ela até cresceu a planta, mas também não teve fruto. Árvore sem fruto, meu irmão, não dá certo. Árvore sem fruto você arranca, ela só dá sujeira. Você quer ver fruto, você quer ver o resultado. Fruto é resultado. E quando ele está explicando a semente que caiu sobre os espinhos, versículo 22, ele diz que essa que foi semeada entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera, não tem resultado. As nossas preocupações com as coisas deste mundo sufocam a palavra que nós ouvimos. As preocupações, vou repetir, as preocupações, quer ver, a gente dá a voada, né? Se você deu a voada, volta para cá, ó. As preocupações que a gente tem das coisas deste mundo nos sufoca a palavra, e a palavra de Deus não dá resultado sobre a nossa vida. E Ele quer resultado, Ele quer fruto. A árvore que não dá fruto, os ramos que não dão frutos, Ele corta e deixa para murchar, secar e ser lançado no fogo.
Mas aqueles que dão fruto, ele arruma, ele poda, ele trabalha. Para quê? Para que dê mais fruto, para que tenha mais resultado. Como é que nós estamos vivendo, irmãos? Estamos vivendo nessa vida superficial? Estamos vivendo em uma vida loucamente preocupada somente com as coisas deste mundo? Seduzido pelas riquezas deste mundo que nos sufocam a palavra, e a nossa vida é uma vida sem resultado no reino de Deus? Sem fruto no reino de Deus? Não se iluda. Comece a cortar esses espinhos rapidamente. Se a sua planta já cresceu, corta esses espinhos, para que esse sufocamento saia e você consiga respirar Cristo, e você consiga dar frutos, resultados. Encontrará a fé quando o Filho do Homem voltar? Ou estaremos todos sufocados pelas coisas deste mundo? Ou estaremos todos preocupados somente com os nossos projetos daqui? Não que nós não possamos nos preocupar com as coisas daqui. O problema é quando as coisas daqui é o único objetivo nosso. E as coisas daqui não pode ser o único e nem pode ser o primeiro. Porque é o reino de Deus em primeiro lugar. É o reino de Deus em primeiro lugar. Essas outras coisas são só espinhos que nos sufocam. E diz que tem uma terra boa. A terra boa, versículo 23, diz que foi semeada em uma boa terra. É o que ouve e compreende a palavra. Olha a diferença. Aqui caiu na beira do caminho, é o que ouve e não compreende. Satanás vem e arranca. Mas a terra boa é o que ouve e compreende. E por compreender vai fazer o quê? Vai botar em prática, já que você entendeu. Se você entendeu, você vai colocar em prática. Se você não entendeu, Satanás vem e arranca e você não vai fazer nada, não surte nenhum efeito, porque foi arrancado de você. E se você entende e fica só também na superficialidade, como a semente que cai nas pedras, até cresce, mas também logo cai. Até cresce, mas é sufocado pelas coisas deste mundo, também não frutifica. São todos terrenos péssimos de serem semeados. Terreno bom é aquele que você entende e que você bota em prática. E aí vai dar fruto, e diz que são muitos frutos. Mas viram aqui que tem os problemas? Que tem as dificuldades? Que vai ter os dias dos vendavais? Que vai ter os dias das tempestades em nossas vidas? Como é que estão nossas raízes? Estão profundas ou estão superficiais? Você pode estar dizendo, não, comigo ainda não chegou esse tempo difícil. Vai chegar então, meu irmão. Isso não é a palavra de Deus que está dizendo. Vocês vão ter aflições. Vocês vão ter dificuldades. E dificuldades também por causa da palavra. A gente vai ler lá em 2 Timóteo, capítulo 3. E a gente vai encerrar. 2 Timóteo, capítulo 3. Aí nós queremos construir uma casa sobre a rocha. Queremos semente numa terra boa, mas construindo uma casa sobre a rocha sem frequentar os cultos. Queremos construir uma casa sobre a rocha sem nos preocuparmos com a doutrina. A igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós queremos viver uma vida vitoriosa em Cristo sem estar nos cultos. Nós queremos estar em uma vida vitoriosa em Cristo sem se preocupar em dizimar. Nós queremos estar uma vida vitoriosa em Cristo sem ser submisso às autoridades que nos constituem aqui, não só as autoridades terrenas, mas não só as autoridades governamentais, mas autoridades dentro da igreja. Muitas vezes a gente é insubmisso à nossa autoridade local e a gente quer ser mais do que vencedor em Cristo. Não será, meu irmão, a nossa vida é superficial. Nós queremos ter uma vida arraigadas, com a raiz lá profunda, cavando na rocha, sem ler a Bíblia. Não tem vida na rocha sem leitura da palavra.
Se você não lê a palavra, comece a ler, comece a cavar, meu irmão, em nome de Jesus. Não viva uma vida superficial somente de frequentar cultos, não. Lá vem um pastor de novo falar isso de novo. É a palavra de Deus, meu irmão. É a palavra. Jesus diz assim: vocês erram por falta de conhecimento. É a palavra de Deus que vai, bater. É a palavra de Deus que vai nos moldar. É a palavra de Deus que vai nos doutrinar. E às vezes a gente se conforma em somente ler um texto lido aqui somente na hora do culto. E a gente chega em casa, fecha a nossa Bíblia. Quem vai vir quarta-feira vai ler de novo. Quem vai vir só domingo, só vai ler a Bíblia domingo de novo. Você tem que parar com isso. Isso é uma vida superficial, sem raiz. As dificuldades vão vir, você vai cair, meu irmão, minha irmã. E esse não é o desejo do Senhor, por isso que Ele nos avisa. Se aprofunde, cave na rocha, seja prudente, não seja imprudente, não seja insensato. A gente quer construir uma casa sobre a rocha sem uma vida de oração. A gente quer construir uma casa na rocha sem uma vida de jejum. Está difícil. Veja que vida de crente superficial, sem leitura de Bíblia, sem oração, sem jejum, sem vir aos cultos. Que vida miserável. Que vida miserável. Mas é hora de mudar, meu irmão. Nós ainda estamos aqui. A tempestade talvez ainda não chegou na sua vida, então é tempo de você começar a cavar na rocha, é tempo de você começar a aprofundar as raízes, porque no momento da dificuldade você vai ter raiz suficiente para a sua vida permanecer de pé. Senão você vai cair, eu também cairei se eu não tomar essas providências. Isso é para mim e para você, meu irmão. Não fique magoado comigo, porque é a palavra de Deus para nós. Ou a gente faz isso, ou a gente cai. Ou a gente faz isso, ou nós seremos suscetíveis aos ataques do inimigo, que vai vir com muita força sobre nossas vidas. Não pense que ele está brincando. Jesus também não está brincando. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Se Deus é por nós, irmão. Se Deus é por nós, agora para Deus ser por nós, a gente tem que estar aqui, Leitura, palavra, jejum, oração, culto, dízimo, submissão. Praticando a palavra dele lá fora, lá em casa, no trabalho, na escola. Estou construindo minha vida, minha casa sobre a rocha. Eu estou cavando, eu estou me aprofundando. Eu estou buscando minha raiz, eu estou buscando lá embaixo. Diz que aqueles que se preocupam com a palavra, que meditam nela de dia e de noite, são como árvores plantadas sobre a beira de um rio. Nos tempos difíceis de secura, para essas árvores não tem tempos difíceis, não tem secura, porque ela está na beira do rio. Sabe quem é o rio? É o rio que corre do trono de Deus, que não vai deixar você na sequidão. Enquanto o mundo está desesperado, a tua esperança, a tua fé, a tua confiança está nele. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, apegados aos bens materiais, apegados às coisas, presunçosos, orgulhosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites
do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, de devoção, mas negando a eficácia dela. Isso é o que vai acontecer nos últimos dias. Pessoas assim, pessoas que até choram nos cultos, têm uma aparência de devoção, mas negam a eficácia pela sua vida, pelo seu modo de viver. Não sejamos assim, mas sejamos pessoas que ouvem a palavra de Deus, que colocam a palavra de Deus em prática. Comece a ler a palavra de Deus em casa também. Vamos mudar essa vida, irmãos. Senão a nossa vida vai ser uma vida miserável, uma vida mesquinha, uma vida de pessoas que vivem só pedindo as migalhas, não quer mais do Senhor. Ele quer que eu e você nos aprofundemos. Vem mais para cá. Diz que o homem ia medindo mais 600 metros. Vem mais. E aí as águas davam no joelho. Aí media mais, aí as águas davam nos lombos. Aí media mais e as águas davam por aqui. E aí, meu irmão, já não podia mais andar, porque era só a nado. Era só a nado. Você não tinha mais controle de si. Seus pés já não tocavam o chão. Ou seja, você entregou agora o controle ao Senhor. Você entregou o controle da sua vida ao Deus da tua vida. Aquele que se fez carne e morreu por você e por mim. Se não for assim, é só superficial, é só molhando os pés. Se você quiser continuar só molhando os pés, continue. A opção é sua. Mas quando as tempestades vierem, você vai estar sozinho. Sozinho. Quando a luta do povo de Israel com os filisteus, na época do profeta Eli, os filhos de Eli viviam uma vida superficial na presença de Deus, confiando em Deus, que eles eram sacerdotes, eram quem carregava a arca do Senhor, a presença de Deus. E quando o povo de Israel travou uma guerra com os filisteus, eles estavam perdendo, e disseram: traz a arca. Aí lá vai os filhos de Eli, os superficiais, levando a presença de Deus. Quando chega com a arca lá no arraial, e aí é aquela alegria, eles jubilam, eles gritam de alegria, porque agora a arca de Deus estava ali, a presença de Deus estava ali. Mas quem estava com a arca não tinha compromisso com Deus, e Deus não tinha compromisso com eles. Sabe o que aconteceu? Os filhos de Eli morreram. A arca de Deus foi carregada, foi levada pelo inimigo. E Deus, se calou-se. Não se iluda. Você encontrará Deus, mas se você buscar a Deus, Ele estará com você, se você estiver nele. Que Deus abençoe a tua vida. Que nenhum de nós tenhamos uma vida superficial, mas que tenhamos uma vida verdadeiramente na presença do Senhor.